Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta terça-feira, dia 19 de maio, com o desejo sincero de que Deus realmente visite a sua casa no dia de hoje. Que Deus visite esse santuário que é a sua família, que é o seu lar, onde Ele se encontra, onde Ele quer realizar grandes maravilhas. Que a sua vida realmente seja hoje transbordante da presença de Deus, da presença do amor, da presença da misericórdia, da bênção de nosso Senhor. E para iniciar esse nosso momento de encontro em torno da palavra de Deus e da palavra da Igreja, queremos clamar a presença do Espírito Santo sobre nós. Essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, aquele que, conforme nos lembra o credo niceno-constantinopolitano, procede do Pai e do Filho e é adorado juntamente com o Pai e o Filho. O Paráclito, o defensor, aquele que Jesus promete nos mandar para estar conosco, nos guiando, nos orientando. Não uma coisa, não uma força simplesmente, não um poder de Deus, mas uma pessoa divina, com quem podemos nos relacionar, com quem podemos falar nessa linguagem misteriosa, mas verdadeira da oração. Então rezemos, clamando a presença, a unção, a graça do Espírito Santo sobre nós neste dia. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Querido irmão, querida irmã, neste dia 19 de maio de 2020, nesta terça-feira da sexta semana do tempo da Páscoa, a Igreja nos dirige, na sua liturgia, o Evangelho segundo São João. O Evangelho de hoje está no capítulo 16 de São João,
nos versículos de 5 a 11. João 16, de 5 a 11. Então abramos os ouvidos do coração e da inteligência para acolhermos essa palavra que a liturgia da igreja nos dirige no dia de hoje, do Evangelho de Nosso Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, ouvimos esse trecho do Evangelho proposto pela liturgia neste dia 19 de maio, onde Jesus continua o seu discurso de despedida, que é também o seu testamento. Aqui, no Evangelho de hoje, Jesus deixa claro a tristeza que vai invadir, de algum modo, o coração dos seus discípulos e discípulas, pela sua ausência física. Mas deixa também claro que é o Espírito Santo quem vai preencher esse vazio. Porque a presença de Jesus vai permanecer, apenas não visível. E o Espírito, que também é invisível, virá para fortalecer a mente e o coração dos discípulos, para que eles não se percam, mas ao contrário, tenham a orientação para continuar a missão deixada por Jesus. A verdade, irmãos, é que Jesus, durante a sua vida pública, e sobretudo naqueles últimos tempos da sua caminhada junto dos discípulos, ensinou muitas coisas. E coisas que eles, no momento em que Jesus falou, não foram capazes de compreender. Por exemplo, quantas vezes Jesus falou do reino? E os discípulos imaginavam esse reino como um reino simplesmente terreno, político, e Jesus como um rei político que governaria sobre Israel e derrotaria o Império Romano, o grande opressor. Jesus falava de realidades que muitas vezes os discípulos não eram capazes de compreender. Por isso Jesus no Evangelho de hoje diz, olha, virá o Espírito Santo e ele vos explicará todas as coisas.
aquilo que vocês não são capazes de compreender, o Espírito Santo vos fará compreender. Tantos temas que Jesus falou, tantos temas que Jesus ensinou. Como hoje, nesse Evangelho, Jesus lembra que o Espírito virá para revelar em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O que realmente significam essas coisas? Que talvez na cabeça dos discípulos daquela hora não estivesse muito claro ainda esses temas que Jesus tanto falou. E assim, irmãos, continua o Espírito Santo também no nosso tempo a nos iluminar, a nos fazer compreender aquilo que sozinhos nós não somos capazes. É o Espírito Santo quem ilumina a igreja para que possa nos ajudar com a interpretação da palavra, nos fazer compreender a mensagem de Jesus. E sem o Espírito Santo, nós não somos capazes de compreender nada daquilo que Jesus nos ensinou, daquilo que Jesus pregou à sua comunidade apostólica. Aquela pequena comunidade que começou com 12 apenas, mas que se estendeu por todo o mundo e da qual nós fazemos parte. O Espírito é quem vem para explicar todas as coisas. É Ele que nos faz compreender o que com a nossa pura razão não somos capazes de compreender. É o Espírito Santo quem nos revela. É o Espírito Santo quem nos unge, quem nos ilumina para compreender tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Para fazer o discernimento das palavras de Jesus, do Evangelho. Para nos fazer o discernimento também de como nós devemos agir diante das mais diversas situações do mundo e da vida. O Espírito da verdade nos revelará toda a verdade. Abramo-nos então à ação do Espírito. Compreendamos essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus verdadeiro. Deixemos que seja Ele a guiar a nossa vida, a iluminar a nossa inteligência, para podermos viver melhor, para compreendermos melhor a doutrina da Igreja, a doutrina da Escritura, a doutrina de Jesus, para que possamos viver melhor os mandamentos que nos são dados, para que aprendamos a ser cristãos e cristãs de verdade, inundando o mundo com o odor de Cristo, com o perfume do Evangelho. Que Jesus nos ajude e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Quando a dor me